jeito mais fácil da gente pensar na emoção, que é se a gente comparar ela com um termômetro, por exemplo. Eu acho que eu vou usar esse, porque os mais jovens nem conhecem o termômetro de mercúrio, né? Ah, mas eu vou usar o de mercúrio mesmo assim. Para quem não sabe o que é termômetro de mercúrio, para os mais jovens, procurem na internet, gente, ok? Nem sempre eles foram digitais. A emoção é a gente pensar nela como um termômetro mesmo. Ela serve aí, vamos dizer assim, para equilibrar os nossos impulsos. Pensem vocês que se a gente não tivesse a emoção regulando os nossos impulsos, as nossas reações, toda vez que eu sentisse medo, eu fugisse, eu não faria nada da vida. Ou ainda, se toda vez que eu sentisse raiva, eu batesse em alguém, por exemplo, né? É bem meu tipo, não tô brincando, gente, não sou mais assim, sou melhor agora. Mas falando sério, as primárias, a alegria, a tristeza, medo, raiva e nojo. Como no filme Divertidamente, no 1, ele traz as emoções primárias. As emoções primárias, elas são o quê? Desde criança, se a gente olhar para um bebezinho, a gente vai ver ele sorrindo, alegre, a gente vai ver ele com medo, a gente vai ver ele com nojo, quando ele come uma comida que ele não gosta. Então, as emoções primárias, elas estão com a gente desde sempre. As emoções secundárias, podem ser chamadas também de sentimentos, a gente vai desenvolvendo aí ao longo da vida. Elas passam pelo filtro do julgamento, eu costumo chamar assim, tá? Teoria própria. Eu racionalizei já. Eu racionalizo alguma coisa em cima das emoções primárias e eu desenvolvo uma emoção secundária, que nada mais é sentimento. Eu gosto de utilizar o sentimento para emoção secundária. Ela não veio na nossa gênese. Ela veio na comparação, ela veio na rejeição, ela veio a partir de uma emoção. E olha que impressionante, tá? As emoções, principalmente as primárias, como elas fazem essa regulação, como eu posso ter uma explosão de raiva e eu posso ficar brava e quebrar tudo, eu também uso a raiva para coisas boas, para motivação, para estímulo, assim como todas as outras emoções. O medo ao mesmo tempo, ele me protege, ele me defende, mas também ele pode me deixar travada, me deixar acuada. Então, não existe emoção ruim, existe a forma como a gente reage às emoções, né? E esse excesso de estímulo que nos é informado pelo mundo, de certa forma, ele é exatamente para nos gerar o sentimento, para nos gerar essa informação secundária. Por quê? Porque é na informação secundária que a gente reage e outra, ela é mais duradoura. A emoção primária, ela tem esses papéis, né, de regular, mas ela é mais rápida, ela é mais passageira, porque ela, vamos dizer assim, ela sofre mutações, ela faz papéis diferentes na nossa vida. Já a secundária, não. A secundária, normalmente, ela é duradoura, porque ela é uma emoção que já evoluiu. E aí o sentimento, eu já tenho filtro, eu já tenho julgamento, eu já tenho crenças. E aí é em cima dessa secundária que o mundo atua. Então vamos dar um exemplo mais prático aí pra gente entender, né? Eu tenho medo como uma emoção primária, lá da minha infância, por exemplo. Mas aí ao longo da vida, eu desenvolvi pensamentos a respeito daquele medo, e aí eu desenvolvi uma ansiedade, eu desenvolvi um transtorno. E aí é em cima desse transtorno, em que alguém vai me vender um remédio, em que eu vou sanar essa minha ansiedade, seja com a comida, seja com a compra, e nos torna muito mais refém e é muito mais duradouro. Então vocês já pararam para pensar se a gente utilizasse elas porque elas realmente servem? É ali para nossa proteção e de forma adequada desenvolver seus sentimentos e não de forma exacerbada. A inteligência emocional nada mais é do que a autorregulação emocional, né? E a falta de inteligência emocional, que é o surto que a gente vive hoje, né, é a desregulação emocional mesmo. E aí, tá, e o que eu faço hoje em dia que isso já está tão presente no nosso dia a dia? Primeiro a gente precisa fazer a identificação mesmo, né? Então é identificar quais são os momentos, quais são as situações, as causas que me geram realmente, né, aquele ataque, aquele surto, né, de raiva, de tristeza, de medo. Depois aí da identificação, existe uma ação, vamos dizer assim, que nos ajuda a lidar com ela de forma mais saudável, menos nociva pra gente realmente. Seria a ação oposta, ou seja, toda vez que eu tenho um acesso de raiva, eu quero bater em alguém, eu surto, eu quebro tudo. O que seria a ação oposta? Eu vou cantar, eu vou dançar. Ah, mas eu não consigo, Lisandra. Não, no primeiro momento ninguém consegue. Mas depois a gente consegue, a gente pratica e consegue. Lembra que eu falei? Nosso cérebro ele acostuma com tudo que a gente vai fazendo. Basicamente, aí seria a identificação e acolhimento dela mesma. E a reação de forma pensada. E não deixar que ela ramificasse aí para as secundárias tão fortes, que é o que nos gera grandes problemas depois. E também o que nos faz ter atitudes impulsivas, e aí a gente tem todo tipo de prejuízo, não só físico, mental, como financeiro também.
E a gente não pode deixar só de salientar um ponto aqui, né, gente, que assim, a emoção ela não é real, ele não tá acontecendo, ele tá acontecendo na nossa mente. O real é o que tá acontecendo aqui fora do nosso corpo, né? A emoção é a manifestação que está acontecendo dentro do nosso corpo a partir de um estímulo que nos gerou alguma sensação desconfortável ou confortável demais, que seria da alegria, né? Tem uma indicação legal de um livro que é A Mente Vencendo o Humor, várias dinâmicas, inclusive, ali para a gente desenvolver isso. E para crianças tem o Emocionário, bem legal porque desde pequeno eles aprendem a entender. Divertidamente já ajudou bastante, né, com as crianças. Mas desde pequeno eles aprendem a entender o que são as emoções e lidar de forma mais saudável e adequada com elas do que nós adultos, às vezes. Divertidamente 2, gente, ele traz exatamente as emoções secundárias. A passagem de Mateus 24:12, Jesus fala, né, que o amor de muitos se esfriará. Gente, a emoção nada mais é do que uma manifestação também do amor. Aí eu pergunto para vocês, o nosso amor não se esfriou já? E aí, quer ver uma situação que a gente não se dá mais conta? E ela é muito triste, gente, muito absurda, e a gente acostumou pelo sentimento que a gente desenvolveu. Olha só, se a gente vê hoje uma criança na rua, a gente pode até sentir pena e tal, mas já virou comum. A gente acostumou. Tem gente que nem sente pena mais, tem gente que nem sofre mais por aquilo ali. Por que virou comum? Bom, porque a partir de todas as experiências que a gente tem vivido, a partir de uma série de julgamentos, a partir de uma série de sentimentos que a gente tem desenvolvido, pelo excesso realmente de coisas que está acontecendo no mundo, isso anestesiou o nosso amor, o nosso sentimento, que é uma coisa tão genuína e tão poderosa, de uma forma tão absurda a ponto de a gente passar por uma criança na rua hoje e a gente não sentir tanto quanto deveria. E a gente perdeu parte importante e relevante da emoção e a gente enfatiza parte da emoção que só nos estraga, não serve para nada e nos faz ser menos humanos, menos a imagem e semelhança de Deus e menos amar ao próximo como a ti mesmo. Salvem esse vídeo, assistam quantas vezes quiserem, compartilhem com alguém que precisa dessa mensagem e deixem nos comentários aí qual a emoção que vocês precisam desenvolver melhor ou simplesmente o que vocês acharam desse vídeo. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.